E a pergunta para o nosso programa: qual a relação entre José do Egito e José, pai putativo de Jesus? É muito importante esta pergunta, porque é uma relação teológica, podemos dizer, necessária e bíblica. E eu gostaria de responder lendo um trecho do livro que eu escrevi com o biblista Padre Frederic Mans, o Frei Frederic Mans, meu confrade do estudo bíblico franciscano. José, artesão de humanidade, homem justo, esposo e pai. Vamos lá no 2º capítulo do livro. A resposta gostaria de ler, porque é uma explicação nesta introdução do 2º capítulo do livro. A Bíblia conhece 2 personagens que traziam o nome de Yosef ben Yaakov. Temos 8 nomes de José na Bíblia, porém José, Yosef ben Yaakov, José, filho de Jacó, são 2. O primeiro viveu no Egito, no tempo dos faraós, e salvou o Egito e Israel da carestia. O segundo viveu em Israel no tempo do rei Herodes o Grande. Ambos são conhecidos por seus sonhos e tiveram um papel providencial na história da salvação. Ambos foram hóspedes no Egito. São Bernardo, o grande São Bernardo, patrimônio do mundo monástico cisterciense, da tradição monástica cisterciense, diz assim: o primeiro fez reserva de trigo, não para si, mas para o povo. O segundo recebeu a custódia do pão do céu, não só para si, mas para todo o povo. Sim, esta relação é muito importante entre José do Egito e o nosso São José. Todos 2 sonharam o sonho de Deus. Todos 2 testemunharam a intervenção de Deus. É muito bonito o que diz São Bernardo, porque José do Egito foi um instrumento nas mãos de Deus. Ele que também foi perseguido pelos seus irmãos, encontramos São José também perseguido pelo rei Herodes. Todos 2, numa simplicidade, sonharam os sonhos de Deus. Eles receberam uma anunciação, podemos dizer. Eles cooperaram na história da salvação. Por isso, José do Egito, que salvou o povo do Egito e Israel da fome, e São José, que foi o custódio do pão do céu. Nós lembramos o Evangelho de São João, capítulo 6, quando Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus, falando na catequese, podemos dizer, de João 6, ele diz: olha, aquele pão que Israel comeu durante o caminho do Egito, mas depois pereceram. Diferente é este pão que eu sou, o pão do céu. Por isso, fazendo a nossa história e vivendo a nossa história de salvação, nós queremos com São José também vivermos do pão eucarístico. São Bernardo dizia que São José lia a palavra vivente aqui. E ele também adorava, por que não, diz São Bernardo, o pão vivo descido do céu, o Verbo encarnado, Jesus, na cotidianidade. Por isso que nós temos que entender, quando nós falamos do silêncio de São José. Porque São José, por que é um silêncio tão operoso? Porque o silêncio de São José era um silêncio habitado pelo tudo Jesus de Nazaré.
ele vivia na plenitude do contato, da experiência com o pão vivo descido do céu. Por isso, sim, realmente existe esta analogia, esta comparação bíblica entre esses dois personagens importantes, José do Egito e São José. Mas temos também um passo importante na intervenção de Deus. Aquele pão, aquela salvação material, e aqui é a salvação da vida, da alma. Aqui é a salvação eterna. Por isso, vamos aprender com São José a sermos todos nós, nas nossas famílias, nas nossas vidas, custódios do pão do céu. Temos a experiência eucarística, vivendo a experiência com Jesus eucarístico, Jesus de Nazaré.